tema de hoje é um tema que há muito tempo tem sido demandado por todos, pelos usuários. É o tema do e-carta, o que se antes se chamava VPost, depois a R Digital, os nomes foram mudando, o produto não foi, não mudou tanto, mas é um tema muito recorrente, que tem para o usuário final um valor muito grande. Então, é um produto que tem dado muitos resultados muito bons para quem trabalha com ele. Eu, pessoalmente, coordenei um projeto no meu tribunal aqui no Paraná, no TRT, já faz 10 anos. O uso que nós temos aqui, já fazíamos isso no sistema legado, ele fez uma diferença muito grande na qualidade do trabalho nas varas, e realmente eu, pessoalmente, sou um grande defensor desse projeto. O que é que nós fizemos aqui, para falar um pouco da motivação? É que a implementação do e-carta, se ela é feita tribunal a tribunal, ela cria sempre uma dificuldade, porque você tem que colocar isso na sua infra, tem um esforço interno grande, e isso acaba demandando um tempo que frustra às vezes, porque pode demorar muito. O que é que nós fizemos? Nós trabalhamos numa solução, usei a expertise do meu tribunal, o Felipe Lautert daqui a pouco vai falar conosco, usei a expertise do meu tribunal do TRT9, a quem agradeço, e agradeço aqui ao Felipe, especialmente, que aceitou o meu pedido para poder atuar aqui nesse projeto, além do nosso time, liderado pelo Tiago Machado, que juntos construíram essa solução. E o Jader, também do TRT9, que deu uma contribuição muito grande. Então, eles foram vitais, fundamentais nesse projeto que nós vamos apresentar agora. Ok? As dúvidas que vocês tiverem, as perguntas, usem o perguntas e respostas, usem lá aquela solução de perguntas e respostas que você tem do lado do X, embaixo, nos ícones, tem lá 3 pontinhos, clica, perguntas e respostas, e não o chat. O chat deixa para mensagens mais genéricas, mas dúvidas técnicas nesse sentido, vamos usar o perguntas e respostas. Ok? E daí, ao final também, depois que terminarmos a apresentação, vamos abrir também para perguntas verbais. Tá bom, gente? Então, desde logo, já estamos aqui com 138 participantes, um bom número hoje. Felipe, agora é com você. Vamos lá. Pode liberar o seu microfone, já está, e a câmera também. Isso. Tá aí? Vamos lá, pode. Boa tarde, obrigado, doutor. Então, como o doutor Braulio falou, meu nome é Felipe, sou do TRT9 e junto com o Jader, também do meu tribunal, nós trabalhamos no desenvolvimento e teste dessa solução aqui para o CNJ. Vou compartilhar minha tela. Então, para começar, a ideia desse projeto da integração com a e-carta surgiu do Dr. Braulio e inicialmente ele pediu para nós migrarmos o e-carta que a gente já tem rodando no TRT9 já há 6 anos para o CNJ. Como a nossa arquitetura era uma arquitetura antiga, a gente optou por redesenvolver ele baseado no que a gente já tem, utilizando os mesmos casos de testes, toda a ideia da infraestrutura para garantir que ele funcionaria corretamente para o CNJ. O Dr. Braulio citou que ele já implantou faz 10 anos lá no TRT, e assim, essa versão que a gente se baseou de 2015, na verdade já foi baseada numa versão anterior ainda, num sistema chamado R Digital dos Correios. Os Correios já têm sistemas de envio há vários anos, e há vários anos a gente está trabalhando com isso daí lá no TRT9. Então, por que a gente vai utilizar o e-carta? Por que vou ter mais essa ferramenta? Ele ataca principalmente o problema do tempo perdido pelo pessoal dos órgãos julgadores na impressão, envio e o controle manual de correspondências. E também ele tenta resolver o problema da dificuldade do controle de correspondências enviadas. Por exemplo, você envia uma correspondência, recebe o código de rastreamento, e quando volta o canhoto ali da entrega, você precisa ver de qual processo é isso, em qual auto você vai juntar, tudo mais.
Então, o objetivo do projeto foi dar mais celeridade e confiabilidade ao processo de notificação pelos Correios, reduzir o trabalho manual dos servidores da Justiça, pois o tempo que eles estão cuidando de correspondência poderiam estar utilizando para outras coisas mais importantes, e deixar o serviço, deixar a máquina fazer o serviço automatizado. E é para isso que ela serve, né? Então, como a gente fez isso? A gente integrou o envio de correspondência do PJE com o serviço de carta dos Correios. E a gente, dessa maneira, automatizou o envio da correspondência e a juntada automática dos retornos nos autos. Mas, para começar, então, o que é o e-carta? O e-carta é um serviço oferecido pelos Correios e a segunda definição no site deles mesmo é uma solução de captação eletrônica dos dados da mensagem que depois serão processados para o meio físico. Mas, quebrando isso, quer dizer, os Correios vão se encarregar de todo o processo de envio. Eles vão preparar a carta, produzir, imprimir, envelopar, fazer todo o processo de envio mesmo, entrega de rua, entregar ao destinatário e retornar de forma eletrônica para a gente informação sobre aquela entrega. Se teve sucesso, não teve sucesso, como é que foi. Então, esse é o serviço de carta que os Correios vendem. Legal, gostei da ideia, quero integrar meu PJE com a e-carta do CNJ. Como é que eu faço? Então, o primeiro passo que você vai ter que fazer é preencher a ficha técnica dos Correios, entrar em contato com o contato dos Correios do seu tribunal e eles vão passar uma ficha técnica para vocês. É uma ficha de aproximadamente uma página e aqui tem um pedacinho na tela, um pedaço dessa ficha. Ela tem vários itens técnicos que precisam seguir um padrão aqui, como, por exemplo, a forma de troca de arquivo entre os Correios e o cliente precisa ser FTPS, que nós desenvolvemos usando essa tecnologia. O formato de arquivo precisa ser XML, com arquivo complementar, auto-envelopado. Então, todas essas informações o pessoal aqui do projeto pode fornecer para vocês e auxiliar no preenchimento dessa ficha. Algumas outras informações são daí de o próprio tribunal vai decidir como preencher. Como, por exemplo, eu vou explicar daqui a pouquinho, mas existem 3 formas de envio que a carta suporta. O tribunal não é obrigado a usar as 3, ele pode optar só por uma, vai colocar ali. Os Correios também perguntam qual a quantidade diária, quantidade mensal estimada que o tribunal vai enviar. Então, essa informação o próprio tribunal precisa saber ou levantar, estimar, para colocar nessa ficha técnica. Então, um trabalho complementar entre a nossa equipe e a equipe do tribunal para preencher essa ficha. Preenchida a ficha, os Correios também vão pedir um layout. Porque, como funciona? Quando a gente envia o documento para os Correios, a gente vai mandar só a intimação, por exemplo, que é um lado da folha. Eles precisam saber o que eles vão imprimir do outro lado da folha, que é a parte aqui de endereçamento, remetente, se vai ter logo ou não. Esse layout, ele fica lá nos Correios. Ele não vai enviado a cada vez. Então, quando a gente faz o contrato, a gente envia o layout para eles e está feito, não precisa enviar novamente. Aqui, por exemplo, é o layout que a gente usa lá no Tribunal do Trabalho. Foi customizado para ter o nome do tribunal, o brasão da República e os campos do destinatário aqui. No remetente, nós sempre enviamos o dado da vara ou da turma que está enviando a intimação. Se o tribunal quiser, eles podem colocar, por exemplo, o endereço único aqui da, do almoxarifado ou algum lugar que, se tiver problema, eles vão ser retornados para lá. Ou, se não quiser ter retorno, pode pôr a vara. Então, isso daqui é totalmente customizável para o tribunal também. Novamente, para isso daqui, os Correios eles já têm o layout padrão. Realmente eles pedem, vocês podiam enviar o layout? Então é só pedir para eles, podem dar o layout padrão para a gente customizar, eles enviam e daí é facilmente customizável isso daqui. E o terceiro passo, daí, então, você tem a ficha, o layout e é decidir qual tipo de correspondência que você vai utilizar. Na carta nós implementamos 3. O primeiro deles é a correspondência com aviso de recebimento, que é aquela que os Correios vão chegar para entrega e vão pedir uma assinatura da pessoa, assinatura do recebedor.
e vão datar, carimbar, e depois eles vão pegar essa ficha aqui, essa imagem do jeito que está, escanear e retornar para a gente, colocar nos autos essa informação. Então, esse é o primeiro tipo de correspondência, é o mais utilizado. Também é o mais caro, eu vou comentar depois. Outro tipo de correspondência disponível é a correspondência registrada, onde nós enviamos a correspondência e eles mandam o código de rastreamento. Então, não vai ter o retorno daquela imagem, mas eles enviam um arquivo para nós avisando quando foi entregue. E com esse código também é possível fazer o rastreamento no site dos Correios, né? Com aviso de recebimento, esqueci de mencionar, ele também tem o código de rastreio, além da imagem. Esse daqui é só o código de rastreio. E, então, quando é feita a entrega, eles mandam a informação para a gente, ó, tá entregue. E, por fim, tem a correspondência simples, que é você manda e torce que ela seja entregue. Assim, que você não tem nenhum código de rastreio, é só enviada e, a partir daí, é a responsabilidade dos Correios fazer a entrega. Você não tenha nenhum tipo de confirmação de que ele chegou no destinatário. Então, o e-carta suporta esses três tipos e o principal motivo é o custo deles. Quando o tribunal faz contrato com os Correios, é definido um valor ali, mas eles têm um valor de referência no site, que eu coloquei aqui para vocês verem. Então, no valor de referência deles, a carta registrada é R$ 14,75. Só com rastreamento é R$ 8,40 e o simples é R$ 2. Então, para um tribunal que, por exemplo, o nosso tribunal manda em torno de 400 a 500 mil correspondências por ano. Onde é possível, a gente prefere enviar registrada, assim já dá uma economia muito grande para o próprio tribunal. Mas, novamente, o e-carta suporta esses três tipos de correspondência e vai dos protocolos do próprio tribunal definir qual que vai utilizar. Se só é com a R, então beleza, só com a R, não precisa nem colocar no contrato com os Correios os outros dois tipos de serviço. Ok, então seguiu esses passos, fez essa negociação com os Correios, está fechado o contrato, mas como é que vai funcionar? O que eu preciso instalar no meu tribunal? A parte boa é que todo o serviço está na nuvem do CNJ, então não é necessário instalar nada no tribunal. O serviço de carta já está funcionando. Como é que funciona? Através de alterações no fluxo, que o Thiago vai entrar em mais detalhes depois, o PJE realiza uma chamada REST para carta, enviando os dados do processo. O e-carta mantém essas informações numa base na nuvem e faz toda a comunicação com os correios. Ao finalizar, ele retorna a informação via MNI para o PJE. Entrando em mais detalhes, então, vendo o fluxo de envio de um documento, o PJE vai enviar esse documento em formato PDF, já pré-carta, formatado da maneira necessária. O e-carta vai fazer uma validação. Desculpa, aqui quando eu estou falando do e-carta CNJ é a nossa implementação, o serviço que a gente implementou aqui. Tem o e-carta Correios, que daí é a parte deles lá. Então, no envio do documento do PJE pré-carta em PDF, nós já fazemos algumas validações, como, por exemplo, o e-carta ele só aceita documentos com uma página, ele precisa ser totalmente em preto e branco, para impressão depois dos correios é preto e branco, então tudo isso daqui já é validado nesse envio. Se tiver algum erro, ele já retorna rapidinho a resposta do PJE para correção daquele expediente. O e-carta aceitou o documento, estava ok, ele vai guardar na base e tem um agendamento que roda 3, 4 vezes ao dia, que vai pegar esse documento e agrupar ele num lote para enviar para os correios. A comunicação com os correios não funciona arquivo por arquivo. Então, os correios pedem que a gente mande um arquivo zip com uma quantidade mínima, aliás, não tem mais quantidade mínima, mas com uma quantidade X de documentos. Então, o e-carta roda de tempos em tempos, pega todos os PDFs que estão lá, gera um zip e manda para os correios. Os correios recebendo, eles têm um agendamento lá também. Então, às vezes, acredito que roda a cada 5, 10 minutos lá. Eles vão verificar esses arquivos, vão fazer a validação da parte deles também. Ali eles validam se
o CEP está correto, se as imagens são PDFs legíveis, e, dando OK, eles vão aceitar ou rejeitar os documentos que estão nesse lote. Aqui faltou um retorno, mas caso os Correios retornem alguma informação de que o documento está inválido, o e-Carta já vai retornar para o PJ também avisando, ó, o seu documento estava inválido porque o CEP não existe mais. O CEP mudou para tal. E vai colocar uma certidão no processo aqui. Mas em 99% dos casos o documento vai estar OK. Então o e-Carta só vai mandar uma confirmação para os Correios dizendo OK, podem produzir esses documentos, podem enviar. Os Correios recebendo essa confirmação, eles vão começar o processo de produção. Esse processo leva em torno de 2 a 3 dias úteis, que é o tempo para eles imprimirem, enveloparem e despacharem para os Correios. Despacharem para as agências dos Correios. Depende também da distância do centro de distribuição, isso pode acabar demorando um pouco mais. Como, por exemplo, no TRT9, a maioria das correspondências é de Curitiba, mas todas são produzidas em Florianópolis. Então, correspondências para Santa Catarina, que a gente manda daqui, chegam mais rápido do que as que são aqui na esquina, porque eles têm que mudar de Florianópolis para Curitiba e entregar aqui. Então, eu acredito que eles têm 5 ou 6 centros de produção de carta. A última vez que eu conversei com eles era isso. Dependendo da distância, pode demorar um pouco mais essa entrega ou não. Mas, de qualquer jeito, eles recebem aqui rapidinho a confirmação. Então, e vão fazer essa entrega. A partir daqui, o PJE está esperando, o processo foi movido para outro nó parado ali, e o e-Carta também fica aguardando esse retorno. Passado um tempo, veio o retorno, os Correios atualizam a informação no banco de dados deles e também, através de um agendamento, eles geram outros itens com as informações de retorno e enviam para a carta. O e-Carta, então, recebendo essa informação, vai atualizar as tabelas internas dele, vai gerar uma certidão e vai retornar essa certidão para os autos via o MNI. Aqui também, ele pode, caso os Correios enviem alguma informação inválida, a gente tenta rejeitar essa informação para eles, mandar um comentário. Mas esse seria o passo final da carta. A parte interessante para o pessoal notar é que o PJE, você só envia o documento e aguarda o retorno dele. Não precisa nenhuma outra interação, você não precisa rodar um job manualmente, etc. Tudo já está agendado aqui na carta e ele vai fazendo essas tarefas sozinho. Então é enviar e aguardar. Para ter uma ideia melhor desse funcionamento, eu vou demonstrar aqui para vocês o funcionamento no PJE que a gente tem de homologação. Vou acessar aqui. Vou entrar novamente aqui. Então, o primeiro passo é uma tarefa de administração, que é feito com o perfil de administrador no PJE, que é configurar o PJE para apontar para a carta. Seria essa tela aqui. Nessa tela vão ser colocadas várias informações que são recebidas depois no retorno da ficha técnica dos Correios. Então, quando a gente entrega a ficha técnica para os Correios, eles retornam o cartão postagem, que é um valor numérico, o número do contrato também, coloca aqui. Dependendo do serviço, o e-carta com a R, sem a R, que é o registrado, e o carta simples, eles vão entregar um número de matriz, que é o identificador do serviço nos Correios. Esse número de matriz é inserido aqui, e se não for colocado o número de matriz, o serviço entende que ele não está configurado. Então, nesse caso aqui, a gente tem o número de matriz de exemplo 1, e-carta com R. No sem R, no simples, eu não tenho nada, então o serviço não vai funcionar no lado da carta. Também tem 2 campos aqui, máximo de área e mínimo por lote, que eram campos de formulários antigos dos Correios, que estão caindo em desuso.
mas ainda continua aqui, o sistema está respeitando esses valores. Além desses dados aqui, também os Correios vão informar dados de FTP, usuários, senha, host, porta e diretórios de envio. A maioria dos dados deles são padrões, é só preencher aqui. E também é necessário a configuração dos dados de retorno do MNI, para cada instância do PJE. Primeira, aqui nós temos a primeira e a segunda, né? Então vai precisar de usuário e senha com permissão de carregar os documentos de MNI. Vai precisar ser preenchido aqui. Esses dados são enviados para a carta e ele usa essa informação no retorno. Essa configuração aqui é feita uma vez só também. Não tem necessidade de retornar aqui. A única configuração que provavelmente vai ser alterada aqui de tempos em tempos é o valor de envio, que é utilizada para geração de relatórios depois. No final, eu vou passar por alguns relatórios onde ele calcula quanto foi gasto por órgão jogador, por exemplo, e daí ele utiliza essa informação dessa tela de configuração aqui. Também tem a opção de colocar um e-mail de contato, que seria para, caso ocorra algum erro no processamento do tribunal, o e-Carta pode entrar em contato e mandar uma informação, mas só se for um erro fatal, assim, que ele não consiga se recuperar sozinho. A maior parte dos jobs, eles se recuperam, por padrão, se não funcionou alguma coisa, eles mandam os correios reprocessarem sem gasto nenhum. Então essa é a tela aqui de configuração do e-Carta. Configurada a tela, nós vamos partir para o uso. Então, perfil de diretor de secretaria. Aqui nós já temos os custos, os fluxos customizados, que o Thiago vai explicar depois. Então, eu vou partir direto para o envio aqui. Então, no meu preparar comunicação, tem um processo aqui, uma intimação que eu já comecei a preparar antes. Eu tenho a opção de meio de envio Correios. Então, eu preparei esse documento no meio de envio Correios. Já defini os endereços, onde eu pude selecionar mais de um endereço aqui para envio. Eu preparei um ato de comunicação. E daí cheguei no meu passo final, que é escolher os documentos ali e finalizar para realizar o envio. Então, eu sigo esse processo normal que o pessoal já é acostumado a fazer. Aí, chegou. Então, eu cheguei com o meu documento aqui no final. Eu não vinculei nenhum documento, já que quando eu envio aqui é só uma página mesmo, né? E mando assinar, então, minha intimação. Assinei. E agora ele está entrando em comunicação com a e-Carta para enviar esse documento para ele. E pronto, seguiu e enviou. Então ele já avisa aqui que a tarefa vai ser transitada automaticamente quando o serviço e-Carta entregar a certidão. E ele me dá aqui informação sobre a forma do expediente, que foi enviada via carta do tipo com AR para esse destinatário, nesse endereço. E ok, posso confirmar que beleza, isso era o que eu queria enviar. O processo já sumiu daqui, que ele já foi para a próxima tarefa. E voltando aqui na página inicial, eu consigo verificar nessas duas tarefas novas, aguardando a resposta Correios, no caso, eu vou ter o meu processo aqui. Clicando nele, eu posso ver... desculpa, era esse daqui. Clicando nele, eu tenho novamente a mensagem de confirmação aqui. E eu tenho outro processo, esse primeiro aqui, onde eu simulei um erro nele primeiro. Quando ocorre erro, ele vai exibir essa mensagem aqui com uma descrição do porquê ele falhou. Então, por exemplo, o PDF, nesse caso, ele estava com o brasão da República em colorido e ele acabou falhando porque deveria estar em escala de cinza. Precisaria ter trocado aquele brasão. Aqui pode também
haver erros de, por exemplo, o endereço faltou fornecer o município, faltou fornecer a cidade. Então, toda essa validação viria aqui. Então, beleza. Enviei. E agora eu só preciso ficar esperando a mensagem retornar, os Correios entregarem a carta. Para ter uma ideia do serviço agora que o e-carta faz automaticamente, eu vou voltar para o perfil de administrador e mostrar o painel de controle dos jobs. Então, o administrador tem acesso a essa tela aqui, onde ele pode ver toda a execução dos jobs de carta. Então, nós temos pelo menos 9 jobs rodando para esse tribunal, onde, quando é enviado o documento, a primeira coisa que ele faz é gerar o zip. Ele rodou pela última vez hoje ao meio-dia, rodou com sucesso, que não tinha nenhum documento para rodar, para preparar, e ele vai rodando repetidamente. Como administrador, se eu quiser forçar a execução de um job, eu posso vir aqui e mandar executar. Então, nesse caso, como eu mandei um documento, eu vou mandar gerar o zip. Ele já preparou rapidinho esse zip para mim, com o documento que eu enviei agora. Como eu estou fazendo simulação aqui, eu também vou mandar ele enviar o zip para mim, lá para o meu servidor de testes. E pronto. Ele já realizou esse envio aqui. É possível ver aqui que o administrador, se quiser, ele pode executar os passos manualmente, e daí ele vai ter sempre um retorno aqui na tela do que está acontecendo na hora. Como foi um arquivo só, o envio do zip foi bem rápido, então não teve nenhuma demora aqui no meio dessa comunicação. Por exemplo, aqui, esse receber notificações que eu rodei às 2h30, no começo aqui, eu havia derrubado o servidor FTP para ter uma ideia do que aconteceu. Então, como o servidor estava derrubado, ele deu essa mensagem de erro aqui, erro de conexão FTP, erro listar dos arquivos. Então, por essa tela também, caso o pessoal comece a desconfiar, tem os e-cartas não estão indo, os e-cartas não estão voltando. Então é possível pedir para o administrador dar uma olhada nela, e se tiver acontecendo algo de errado no batch, ele vai ter informação aqui, nessa tela de logs. Se ele entrar aqui e tiver ok, significa que não está tendo nenhum problema de processamento. Mas então, ok, enviei o documento, ele foi para os Correios, eles processaram, retornaram, e o e-carta processou esse retorno. Então, a partir daí, eu vou ter os meus processos, eles vão ser movidos automaticamente para a tarefa e-carta resposta. Nessa daqui eu já tenho 2 processos que retornaram, e neles consta a minha certidão de retorno. Então, aqui é uma certidão de retorno de testes, né? Eu fiz o TRT9. Essa é com um exemplo de erro em enviar. Essa mensagem aqui, que consta na justificativa dos Correios, é o que eles retornariam para a gente. Então, tá bem simples porque é uma mensagem de teste. Mas poderia ser uma mensagem maior, como, por exemplo, CEP inválido, ou outras informações assim. E nesse outro, eu tenho uma certidão de sucesso. Então, nessas certidões, todas elas têm o número do processo como referência, o código da notificação e o ano que foi enviado, uma mensagem dizendo se o documento foi entregue ou não, é invisível. Então, os dados do destinatário, o endereço, e quando é a imagem, quando é o documento com AR, ele insere a imagem aqui, com assinatura. Se não for com AR, ele põe os últimos passos do rastreamento aqui, para ser possível ver se foi entregue ou não, se teve mais de uma tentativa de entregue, vai tudo ali. Daí, então seria isso. Então, voltando aqui à apresentação, essa seria a ideia do fluxo no próprio PJE. E os modelos de certidão, então, que eu comentei,
Aqui o último exemplo de certidão retornada com 2 tentativas de entrega. Na primeira, dia 15/6, foi um destinatário ausente, e na segunda, com a entrega realizada para esse objeto aqui. Então, esses são os documentos. E aqui embaixo, bem pequenininha, a informação de que o documento foi obtido pelos Correios no dia tal, horário tal. Essa também é uma informação para poder validar quando realmente ele retornou dos Correios. Bem, além de tudo isso aí, para garantir que funcione certo, nós desenvolvemos, né, testes de integração end-to-end completos, tudo automatizado. Então, toda vez que o sistema é realizado um build na área de desenvolvimento, ele é testado de ponta a ponta, com simulações, como se estivesse trabalhando com os Correios mesmo. E nós estamos acabando ainda o desenvolvimento de alguns relatórios. Então, vocês puderam ver ali que eu enviei o documento, mas eu não sei qual o código de rastreamento dele, porque esse código de rastreamento só é gerado depois. Naquele fluxo lá inicial que eu comentei, vou voltar aqui, o PJE envia o documento pré-carta, e ele recebe aquela tela de OK, verdinha, e só depois no agendamento é gerado e enviado o lote, e aqui nesse retorno do aceito e rejeito lote que é retornado o código de rastreamento. Então, nós não temos como retornar esse código de rastreamento para o PJE quando recebemos o documento. Então, o primeiro dos relatórios que está sendo desenvolvido é um para rastrear os documentos enviados e obter esse código de rastreamento. Aqui embaixo tem uma telinha do sistema que a gente usa no TRT9, que já tem esse código, onde teria o local de envio, o número do processo, o destinatário e o registro do objeto. Daí, clicando aqui, ele redireciona para o site dos Correios e você pode fazer o rastreamento daquele objeto. E, geralmente, você só vai utilizar em casos onde ele está algum atraso, alguma coisa assim. Os outros relatórios que nós estamos trabalhando são o de quantidade de carta e custo por cartão de postagem. São relatórios mais administrativos daí. Quantidade de carta por citação, para você saber quantos estão enviados, aguardando, etc. Os entregues e desenvolvidos por remetente, e devolvidos por remetente, no caso, para acompanhar como está o órgão julgador. Tempo médio entre envio e retorno. E também o mais técnico, daí mais administrativo, que é a situação dos lotes enviados aos Correios. É para saber daqueles IPs que a gente enviou, onde eles estão, se por acaso foi enviado um para os Correios e ele ficou preso lá, eles esqueceram de processar, ou se a gente está enviando muitos e está retornando com problemas, tem alguma coisa que pode ser tratado no cadastro de endereço do PJE, e por aí vai. Então, esses são os relatórios que ainda estão em fase de desenvolvimento, essa parte final agora do projeto. E da minha parte seria isso. Agora eu passo o controle para o Thiago, para ele continuar com os passos para a integração. Vamos lá, Thiago. Agora você é o apresentador aí. Libera aí seu som, sua câmera. Liberado. Manda ver. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago Machado, né? Eu sou um dos analistas que, junto com a equipe lá do CNJ, atuamos no PJE, né? Eu fiquei responsável nesse projeto pela integração propriamente dita, né? A criação do serviço ficou a cargo do pessoal do TRT9 e eu fiz a parte da integração do PJE com o serviço em si. E aí eu imagino que os senhores estejam bastante interessados em saber como eu coloco isso no meu PJE. Já vi até alguns questionamentos aqui nesse sentido. Vou compartilhar minha tela para continuar a apresentação. Certo. Isso está errado aqui. Apresentar. Bom,
Qual a primeira parte necessária para integrar isso no PJE? Bom, essa demanda ela ainda está em desenvolvimento, né? Ela não foi integrada no código principal do PJE, que é o Client Master. Então, nesse sentido, existe um merge request aberto para essa solução. E esse merge request é o que consta nessa URL. Basicamente, os tribunais, antes de integrarem essa versão, eles necessariamente têm que estar numa versão acima da versão 2.0, no caso a 2.1. Por quê? Porque o PJE tem que estar integrado na nuvem de serviços do CNJ. Então, nesse sentido, a premissa é que o PJE do tribunal esteja na versão 2.1 adiante. E feito isso, tendo dito isso, é só integrar esse código, né, que está aberto nesse MR aqui, ao código do PJE, do tribunal. Além dessa integração, para a solução efetiva, foram criados 12 tipos de documentos processuais. Por que foram criados esses 12 tipos? Que são as 12 certidões que são entregues pelo serviço. Cada certidão define o que foi feito naquele objeto postal, né? Se ele foi entregue, se ele não foi entregue. Agora, mais para frente eu vou mostrar quais são esses 12 tipos de documentos. Uma coisa, esses documentos eles vão ser retornados pelo serviço via entrega de manifestação processual. Então, quando o tribunal cadastrar a URL, o WSDL, né, a URL do WSDL, o usuário e senha lá nas configurações que o Walter te mostrou, é imprescindível que o MNI esteja para acesso público. Caso contrário, não será possível entregar essas certidões e o processo vai ficar parado naquele nó de tarefa indefinidamente. Depois disso, né, a execução do Flyware vai cadastrar esses processos no PJE. Então, é tudo automático. A partir do momento que houver a integração daquele MR ao código, né, via Cherry Pick, é só executar o Flyware que esses 12 tipos de documentos processuais estarão lá no PJE. Depois disso, vem a fase de configuração do fluxo. Esse fluxo, um exemplo dele, tá? Não leve isso como uma coisa... Enfim, não leve isso para a produção, isso aqui é só um exemplo, tá? Aqui está um exemplo de fluxo do XML do fluxo que nós utilizamos, né, que o Lauter te mostrou nessa apresentação, que é basicamente a chamada do serviço após a criação do expediente. No chat me perguntaram se dá para fazer isso por lote. Com certeza dá. Basta invocar SL aqui em qualquer nó de tarefa, nó de sistema ou início de nó de tarefa, passando uma lista de processo expediente, né, o objeto dentro do PJE, e o tipo de envio, que é o tipo de envio que o Felipe falou anteriormente, que pode ser sem AR, com AR ou simples. Então, essa L, né, o serviço, ele só aceita esses 3 tipos de serviços. Caso o usuário, por engano, coloque outro tipo de envio aqui, não vai funcionar. O serviço vai retornar um erro. Então, na issue da solução, já consta um exemplo, né, de fluxo da integração. E aqui, no PJE, eu irei mostrar para vocês como está esse fluxo. Antes disso, eu vou colocar os tipos de documento. Só para ficar bem claro quais são os tipos de documento. Certo. Esses são os 12 tipos de documento, ou seja, são os 12 tipos de certidão que o sistema pode receber quando do retorno dos correios para o serviço e, consequentemente, do serviço para o PJE. Cada um desses tipos de documento está associado a um fluxo. Por que essa necessidade? O Felipe mostrou que quando é aberto, quando é enviado um expediente para o serviço, a tarefa fica lá em cima falando, aguarde que essa tarefa será movimentada automaticamente. A associação de um fluxo a um tipo de documento é justamente para isso. Quando o PJE recebe um tipo de documento,
ele dispara um evento, que é a execução de um fluxo. Então, cada um desses tipos de documento aqui, quando essa tarefa tem que ser feita manualmente, porque o nome do fluxo fica a critério do tribunal, o tribunal vai ter que associar um fluxo que foi criado, que eu vou mostrar logo a seguir. Então, por exemplo, para esse tipo aqui que é entregue, tem o fluxo e-carta entregue. Para o outro tipo de documento, vamos supor, para os demais eu não, por exemplo, não entregue. O não entregue tem o e-carta não entregue. E como é que eu fiz isso? Como é que foi configurado isso? Via fluxo. Tá. Via fluxo, cada um desses fluxos que são associados ao tipo de documento são esses aqui, né? Só para título de exemplo, e na issue também está dessa forma, eu criei apenas 3, mas o tribunal deveria criar todos os demais 9, né? Mas é basicamente a mesma coisa em que cada fluxo vai ter. Para título de exemplo, o fluxo é simplesmente isso. Quando um documento é recebido pelo PJE, como ele tem um tipo de fluxo associado, esse fluxo vai ser iniciado. E o que esse fluxo faz? Ele basicamente vai executar esse nó do sistema chamado sinaliza. E o que é esse sinaliza? Eu vou mostrar aqui no XML que fica mais fácil, mais rápido também, né, para mostrar. E o que é esse sinaliza? Esse sinaliza, ele simplesmente executa essa expressão. Essa expressão aqui é a expressão responsável por sinalizar o fluxo, onde o processo está lá parado e ele transitar automaticamente para o default leaving transition, né? Para a transição default do nó de tarefa. Mas como é que ele vai saber que é especificamente aquele processo? Mais adiante eu vou mostrar, mediante essa variável aqui. Quando o processo fica parado lá, aguardando certidão, ele recebe essa variável aqui, indicando que, ó, se eu tiver uma sinalização para essa variável, é para eu movimentar, né, para andar adiante. Isso daqui vai ser demonstrado nesse fluxo aqui, que é o fluxo principal do e-carta. Nesse fluxo principal, que é um fluxo bem simples, os senhores podem ver que, a partir do momento que o usuário cria um expediente ou em qualquer outro ponto do sistema, que isso fique bem claro, aquela L pode ser utilizada em qualquer ponto do sistema, desde que seja informada uma lista de expedientes. Tá? Então, essa tarefa aqui, ela vai receber a lista de expedientes e vai, por consequente, invocar o serviço. Caso tenha algum erro, o usuário pode mandar novamente, por isso que tem essa seta aqui de retorno. Quando uma certidão for retornada, o PJE vai sinalizar esse processo que está parado nessa tarefa e ele vai para a tarefa seguinte. Né? Nesse nó de tarefa, ele simplesmente vai mostrar o processo, né? Indicar ao usuário, olha, eu tive resposta do serviço e-carta, e quando o usuário clica no processo dessa tarefa, ele já mostra a certidão. Agora, como que chama o serviço? Bom, eu já havia mostrado lá na issue, que é basicamente invocando aquela EL, que é justamente essa EL que está aqui. Para esse exemplo, especificamente para esse exemplo, a gente está mandando um tipo de envio com AR, justamente para mostrar o retorno da certidão. E como é que ele transita? Aqui estão as variáveis que são declaradas. Então, para cada uma daquelas certidões, vai ter uma variável correspondente. No caso, esse aqui é 1001, 10.001 entregue, não entregue. Se eu não me engano, 10.003 é não entregue com problema X, não me recordo agora. Mas cada uma daqueles 12 tipos de documento tem que ter uma variável associada aqui para o sistema poder identificar, olha, é esse processo aqui que tem essa variável que eu vou conseguir movimentar. Certo. Configurado o fluxo, configurado todos os tipos de documento e o código, com certeza, já integrado no sistema, o PJE também precisa ser configurado com algumas variáveis de ambiente para ele poder
para ele poder chamar o serviço, porque esse serviço ele não está em produção ainda, ele está no ambiente de homologação, na nuvem. Então, para o PJE ter acesso à tela de configuração do eCarta, o front-end, o PJE tem que criar essa variável de ambiente, PJE2 Client URL, apontando para esse front-end aqui. Então, o front-end atualizado, na última versão que está o front-end do PJE em produção, mas com as telas de configuração do eCarta. E, por último, é claro, apontar o PJE para o gateway de homologação, porque o serviço só está lá em homologação. Mais para frente, né, quando o serviço realmente estiver em produção, essas variáveis aqui, né, nos ambientes produtivos, ficarão da mesma forma como se encontram hoje, né? Não é necessário alteração alguma. Então, os passos de integração são bem simples, né? A depender da versão do PJE do tribunal, podem haver alguns problemas no sentido de conflitos de código. Aí esses conflitos eles vão ter que ser resolvidos localmente, né? Porque isso varia de tribunal para tribunal, dependendo da defasagem em que o código do tribunal se encontra. Lembrando que esse código ele foi desenvolvido na última versão do PJE, que hoje está na 2170, se eu não estou enganado. Bom, senhores, é isso. Muito obrigado e dúvidas estaremos disponíveis. Dr. Braulio, contigo. Obrigado, Thiago. Excelente. Nós aqui estamos respondendo várias perguntas aqui no chat. Acho que você tem que cancelar aí, liberar em cima, né? Isso. Aí pedi para o Felipe aí também liberar a câmera para ajudar a gente nas respostas. Aí tem uma pergunta aqui, Thiago, do Fábio Vanzella, Fábio lá do TJMT, né? O retorno do AR funcionaria em fluxo paralelo? Pergunto isso devido à necessidade de processo ficar em um fluxo específico aguardando o retorno. Acho que vai depender de como ele configurar, né? Exatamente. Ele vai receber a certidão da mesma forma, isso depende de fluxo. Agora, o trânsito da tarefa, desse nó de tarefa específico para o próximo nó, vai depender da configuração daquela variável. Então, se o processo tiver em duas tarefas paralelas, em uma tarefa ele vai ser movimentado, na outra tarefa ele vai ficar da mesma forma que ele se encontra. Claro, o tribunal pode configurar o fluxo da maneira como bem entender. Por exemplo, as duas tarefas eles podem ser movimentadas com nó de junção. E aí segue o processo em um só. A ideia dessas certidões individualizadas para que o tribunal possa automatizar a próxima etapa do fluxo, de acordo com a resposta, porque aqueles modelos de certidão, eles correspondem à diligência do carteiro, o que foi que o carteiro encontrou. Então, se ele entregou, a providência no processo é, eventualmente, aguardar o prazo, aguardar a diligência, alguma coisa que ele resolveu. Por exemplo, se a intimação considera que, se é considerado que é uma intimação e que quem recebeu tem um prazo para fazer alguma coisa no processo, primeiro, a data da entrega que é devolvida, ela é um marco para início da contagem do prazo, e se for entregue, ela vai para uma situação no processo que é aguardar aquele prazo. Se a situação mudou-se, a vara vai ter que tomar outra providência. Então, você pode configurar o seu fluxo para que ele haja de uma maneira correspondente à resposta que o correio deu, para que você não tenha que ler o AR para saber o que fazer. Então, essa é a questão. Aqui tem uma pergunta do Bruno Lemos, que é se a devolução do AR dispara o prazo e manda o processo para contagem de prazo. Vai depender de como ele configurar, né, Thiago? Exatamente, isso vai depender tudo de configuração de fluxo. Nesse fluxo de exemplo que foi feito, isso não é contemplado, né? A gente basicamente quis mostrar como conseguimos invocar o serviço e como o serviço nos retorna a certidão. Agora, a partir do momento que a certidão for recebida, nada impede que o tribunal coloque em sequência um nó de sistema que faça com que o expediente seja finalizado, né? O prazo seja finalizado.
Tem uma pergunta aqui da Giselen. Giselen, faltou responder se atualiza no menu de expediente. É porque aí depende se ainda usa expediente, né? Porque muita gente está abandonando isso para colocar em fluxo, né? Porque é uma manifestação, né? Exato. Mas Ah, tá, é se lá no outro. Não, desculpa, eu estou falando do avulso. É no menu de expediente, se faz a não, mas, atualização. se for colocado no fluxo que aquele expediente vai ser finalizado, com certeza vai ser alterado lá. Isso. Tem uma pergunta aqui, é, acho que o Felipe pode ajudar. Se o arquivo é enviado ao CNJ através do web service, qual a responsabilidade, a pergunta do Orlando, qual a responsabilidade do Jobs? Os arquivos serão manipulados no PJE do tribunal, não no serviço de carta? Não entendi nada. Não, os jobs são os jobs do eCarta que vão fazer todo esse trabalho, né? Toda a responsabilidade fica com o eCarta. O PJE realmente manda os dados para o eCarta do CNJ e os jobs rodam nele daí. O que a gente tem no PJE é só uma tela de controle que visualiza o que está na carta. O PJE não está fazendo nada ali. E Aonde daí que no final o arquivo com aquele layout é montado? é montado no eCarta CNJ na nuvem. E daí é retornado via web service. O que o CNJ, o que o PJE vai mandar são os metadados e o conteúdo lá do texto. Isso, correto. Ele manda o PDF já, né? Então, até tinha uma pergunta antes. Eu posso usar um documento do processo? Posso. Só ele precisa estar no formato que o eCarta aceite, né? Precisa estar preto e branco. Se for eCarta com R, tem que estar em 2/3 da página só, para ter aquele espaço embaixo para o canhoto. Se o documento tiver assim, não precisa criar um novo, pode utilizar ele. Basicamente, doutor, o PJE ele pega o documento HTML, claro, né, se ele tiver em HTML, e transforma ele em PDF. Então, o serviço do eCarta, o eCarta Service, ele só recebe em PDF. Então, o usuário pode selecionar o HTML que ele vai transformar em PDF e, se ele selecionar um PDF, vai ser enviado um PDF. É claro, lembrando que os Correios ele tem uma série de restrições com relação ao tamanho do arquivo, né, quantidade de folhas, cores e tudo mais. Dependendo do tipo de documento selecionado do processo, pode ser rejeitado. Ótimo. Aí tem uma questão aqui, uma pergunta do Bruno também. Não entendi. Primeiro ele disse que show de bola. A respeito da contrafé, envio de uma citação. E tem duas perguntas sobre isso, eu vou explicar aqui, junto com, por exemplo, uma decisão liminar e tal. Isso depende do contrato. Acho que você falou no começo, né, Felipe? De um modo geral, você pode ter um contrato que autorize você mandar mais de um documento. Não está previsto, acho que nessa versão, e nem é recomendável, porque é muito caro fazer isso. O que normalmente se faz é você manda a comunicação e manda a URL, como a pessoa faz para acessar aquela decisão, aquela petição. Isso tem sido muito tranquilo, para não encaminhar junto à contrafé. Aí fica inviável o custo de se mandar. Eu não sei se vocês prepararam para ter documentos anexos nessa Não, versão. é só uma página mesmo. Isso. Se mandar 2 páginas, ele já rejeita ali na primeira tela. Já vai dizer que é só uma. Legal. Isso, tem aqui o doutor Marival está dizendo que ao invés de mandar o documento do processo, pode mandar a lista dos documentos para acesso. Isso mesmo, Marival. Pergunta do Orlando. Sobre o arquivo enviado, o usuário do tribunal deve formatar o editor ou o arquivo? É o tribunal, é o usuário, alguém do tribunal que formata isso? Não, né? A gente envia, o que o PJE envia? Ele não envia já o negócio formatado, né? É o serviço que vai fazer isso. Não, ele já envia formatado mesmo, o PJE. Ele manda o PDF. Até no TRT9, como a gente recebia o HTML, daí a gente formatava ele. Só que tem casos onde envia um texto muito grande, a gente ia apertando o texto e ficava um negócio muito feio, assim. Então, Precisa de uma o lente de ideal... contato, de uma lente de aumento para poder ver. Tá, então, do lado do PJE foi preciso implementar a montagem do documento? Ou não? Eu não entendi. Não, o PJE faz, ele simplesmente pega aquele arquivo, aquele HTML e manda ele.
né? Ele não formata o arquivo, ele pega, na verdade, ele pega aquele arquivo do formato que ele está lá, por exemplo. Os modelos que a gente estava testando tem como cabeçalho o brasão da República. E eu estava gerando esses modelos dessa forma e enviando para a carta, só que eles estavam sendo rejeitados. Por quê? Porque o brasão estava colorido, né? Então ele manda as is, como é, né? O tribunal formata da maneira como vai entender. Agora, se aquele documento que o tribunal quer enviar, por exemplo, o PDF, tem 2 páginas, ele quer transformar isso numa página só, é o tribunal que tem que fazer isso, né? Via editor. Entendi. Ele tem, então, o que o PJE vai mandar já é o documento no padrão. Exatamente. Tá. O Está que nós tudo temos escrito na ISO. Oi, o que a gente tem no TRT9 é o modelo já certinho que ocupa 2/3 da página, né? Então o pessoal cria o documento sempre a partir daquele ali, não tem erro daí. ok. Daí tem uma pergunta do Augusto aqui. Augusto Rocha, caso a sentença do magistrado tenha mais de uma lauda. Na verdade, mais uma vez, o ideal é que o documento não tenha. O ideal é você mandar como ter acesso àquela informação ou mandar, por exemplo, no caso de uma sentença, o dispositivo, porque não vai caber o documento inteiro, exceto alguns despachos e tal, né? Como eu acho que eu respondi essa pergunta, né? Como a pessoa pode ter acesso a esses dados? Se for um documento do processo, o PJE ele tem um QR Code nesse documento, que aí o usuário pode acessar ele e ele é redirecionado para o PJE, ele consegue ver o teor, inclusive os anexos dos documentos vinculados àquele documento. Beleza, Thiago. Eu acho que nós terminamos aqui. É uma questão do processo sigiloso. Se o processo for sigiloso, aí é uma decisão do tribunal, se vai usar o serviço ou não, porque não vai ter ali um controle nesse sentido. É a mesma coisa que você faz hoje no papel com o oficial de justiça, que você vai entregar. O que nós mudamos é a forma. O que nós mudamos? Quem entrega é o carteiro e nós não imprimimos. O correio imprime e realiza, o correio digitaliza e devolve eletronicamente. Foi isso que mudou. A questão do documento, do processo sigiloso, de enviar mais laudas, etc., isso é uma decisão que o tribunal vai tomar. Só dizendo que nessa primeira versão não tem, não tem a possibilidade de anexo, né? E não tenha. E isso, eu pessoalmente digo que é desaconselhável, porque aí fica inviável por conta do custo, né? Nesse sentido. Ok. Aqui tem uma outra que acho que o Jader está respondendo. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar verbalmente e tal, usa lá a opção, clica em participantes, aí vai aparecer embaixo a mãozinha, você levanta a mão e eu te dou a palavra. Se alguém quiser falar alguma coisa, podemos fazer por lá. Várias nós respondemos por aqui. Opa, tem aqui, ó, Michel Pinheiro. Vou liberar o som, Michel. Ou não? Ele baixou a mão. Virtual. Não tem. A galera, acho que... Opa, tem sim, peraí. Opa, tem sim. Pode não, Michel. Pode falar. Pode falar. No tribunal e daí a sua Está me ouvindo? Muito Tá me bem. ouvindo? Muito bem. Pronto. Meu nome é Michel Pinheiro, sou juiz do Juizado Especial aqui de Fortaleza, da terceira Opa. unidade. Eu me interesso muito nessa questão do PJE, porque eu acho que o Tribunal de Justiça aqui ele acabou por decidir recentemente de usar o PJE como o programa padrão de todo o sistema aqui. A gente tem o ESAG também, que tinha sido adquirido antes. Duas perguntas eu tenho a fazer. Essa questão do e-carta, nós já estamos com a versão 2 ponto alguma coisa, que não ainda permite as intimações pelo Diário de Justiça por dentro do sistema. Aí, tem também aquela regra do Código de Processo Civil que obriga as empresas a se cadastrarem para a gente fazer a citação por dentro do sistema. Nós estamos encontrando dificuldade aqui de forçar as empresas a fazer isso. As empresas têm que aderir. Então, esse sistema do e-carta é para esses casos que as empresas não são cadastradas no sistema, não é isso?
Também, é toda aquela situação em que você faria normalmente por AR, ou comunicação CR, que você manda pelo correio imprimindo e usando o carteiro, você usaria esse serviço. É uma opção que o tribunal vai fazer. No caso do diário de justiça, eu estou falando e está dando retorno aí do seu som. Michel, eu vou desativar o seu som. É isso. No caso do diário de justiça, eu até avisei lá no outro, nós fizemos a equipe montou, com a ajuda do pessoal do Tribunal de Justiça de Sergipe, um conector que você pode colocar no PJE, independentemente da versão, inclusive para poder usar o Diário de Justiça Nacional, que já está em produção, sendo usado pelo CNJ, mas que já vai ser colocado à disposição. Aquela citação eletrônica que o CPC prevê para as pessoas jurídicas, exceto micro e pequena empresa, que está na resolução 234 do CNJ também, neste caso, o TJ do Rio está desenvolvendo para nós um módulo para essa citação. Nesse momento, alguns tribunais têm usado no PJE a função procuradoria, se não me engano, para isso, enquanto a solução nacional não vem. Mas então existe um conector para o diário, ele já foi desenvolvido, ele está disponível, a gente oficiou todos os tribunais orientando em relação a isso. Essa solução do e-Carta, como o Thiago mencionou, aí eu acho que o Ceará já está na 2.1 em alguma coisa, né, Thiago? Não sei se você se lembra, mas acho que já. O Ceará está na 2.1.2.5. Então ele já poderia começar a testar esse serviço lá. A gente criou... Entendeu, Michel? Entendi. Legal. Lá no Rocket Chat, no nosso serviço de comunicação, eu vou pegar mais uma vez aqui vou colocar no chat o link para vocês. Vou colocar aqui no chat. No Rocket Chat, se você tiver o seu login do Gira, você pode se conectar, ou então usando o seu login do tribunal. O nome do tribunal, .jus.br, você consegue fazer um autocadastro. E nós criamos um canal agora para o e-Carta. O canal é esse aqui que você vai procurar lá. E-Carta. Vai procurar esse canal, e-carta, e lá o Thiago, o Felipe, a nossa equipe e tal, vai ajudá-los a orientar sobre como testar o serviço. Se puder depois colocar essa issue lá, Thiago, e acho que seria legal botar essa apresentação lá. Coloca esse PowerPoint lá para o pessoal, que aí já tem várias informações e a gente vai poder, nós vamos poder ajudá-los com isso. Ok. Deixa eu ver se temos mais alguma aqui. Ok. Hoje passamos de mais de 170. Você, Thiago, e vocês já podem ser escalados aí para YouTubers no futuro, aí já tem uma outra profissão. Eu queria também fazer um agradecimento especial aqui ao Lauro, que é servidor do TJ do Espírito Santo, que atuou na gerência do projeto, e também ao Antônio Raposo, que é da Memora, que é a empresa que nos ajuda aqui também no Conselho. Eles foram fundamentais, estão sendo fundamentais nesse projeto, tanto no projeto como um todo, quanto na organização do webinar. São os caras que ficam ali o tempo todo, vamos lá, prazo, não sei o quê, backlog, vamos vencer. Né? Então, isso ajuda muito. Eu, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Lembrando que na próxima semana nós vamos falar sobre o novo padrão de interface para os produtos do Judiciário e com a nossa estratégia em relação ao PJE. E na semana seguinte vamos falar sobre implantação de modelos de IA, mostrando casos de uso e um hands-on para que vocês já tenham exemplos para poder implementar desde logo no PJE. Nós estamos calculando mais ou menos 10 modelos que já poderiam ser utilizados em conjunto ou separado, que vocês já poderiam implementar nos seus fluxos, a partir de chamadas no Synapse. Então, eu aguardo vocês na próxima semana e o evento está encerrado. Bom final de semana a todos. Um abraço.